A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. É um prazer muito grande estar aqui para compartilhar mais um pouquinho da graça de Deus com os irmãos, esta graça que foi derramada sobre os nossos corações para fazermos a obra de Deus com zelo, com carinho, com amor e com fidelidade. Com verdade, com consciência, com utilidade, com fidelidade. Do Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, do versículo 35 até o 42, para nós fazermos aqui uma reflexão sobre a obra de Deus nos dias de hoje, aquilo que Deus tem confiado a nós, e a maneira como Ele quer que façamos e a maneira como temos feito. Vamos fazer um ajuste na nossa forma de atuar, na nossa forma de pensar, tanto nós da liderança, como também nossos liderados que estão abaixo de nós na hierarquia ministerial. É importante que você pense nisso. Tive uma experiência razoável no mês passado. Nesse último dia 3, quando fizemos a Assembleia Geral aqui da igreja, tinha a intenção de fazer consagração de obreiros, mas orando ao Senhor, Deus então colocou no meu coração uma coisa que me fez pensar. Quantos obreiros são consagrados ou ungidos para o ministério e se desviam do objetivo da sua chamada, eles abandonam a sua chamada para atender um instinto, um instinto pessoal, um instinto coletivo, pessoal porque o desejo de se projetar antes do tempo, porque chega o tempo da projeção, chega o tempo em que você, como qualquer um, será colocado por Deus num patamar de honra, de dignidade e de glória. Mas você terá que saber esperar esse tempo. E coletivo por quê? Porque é o glamour, é a fama, é os palcos, é os púlpitos, as oportunidades de todas as formas que surgem e faz com que o servo de Deus se desvie da sua chamada original, voltando-se para si mesmo, dizendo que está fazendo a vontade de Deus, mas na verdade está fazendo a sua, porque nós só sabemos que estamos fazendo a vontade de Deus quando nós olhamos para as Escrituras, para aquilo que está escrito aqui na Palavra de Deus. Se quisermos saber se estamos fazendo a vontade do Eterno, a vontade do grande Mestre Jesus Cristo, precisamos olhar para as Escrituras. E quando nós não olhamos para as Escrituras, nós cometemos muitos erros e acabamos fracassando em alguns projetos que nós tentamos fazer. Ao longo desse tempo que tenho vivido na obra de Deus, eu tenho visto muita gente se projetando, muita gente argumentando o fato de que sua chamada está atrasada, e até profetas que se levantam e dizem assim: seu pastor não tem visão, não está vendo o que Deus tem com você. E há nesse campo da suposta revelação divina uma grande miopia espiritual dos profetas interesseiros, profetas carnais, profetas que profetizam mentiras, Por que eu digo mentira? Porque nada pode fugir do que está escrito nesse livro santo, que é a Bíblia Sagrada. Nada do que vem de Deus vai fugir daqui. Vai estar em harmonia com o que está no texto sagrado. E por essa razão eu achei por bem trazer essa reflexão, Sentir o meu coração de trazer uma reflexão como justificativa também para o fato de eu ter adiado o culto, a consagração dos obreiros e ministros, visando uma preparação e uma conscientização maior de cada um, para saber se realmente essa pessoa está sendo chamada por Deus ou se ela está sendo seduzida por algum sentimento externo que vai fazer com que ela mais tarde não dê conta da chamada. Então, por essa razão, eu quero argumentar
Lucas 12, do 35 ao 42, em 4 momentos, né? Em primeiro lugar, a verdade sobre a chamada. Segunda, a consciência da chamada. A terceira, a utilidade da chamada. E no quarto lugar, finalmente, a fidelidade da chamada. Mas olha o que diz aqui o texto de Lucas, no capítulo 12, no versículo 35. Eu vou ler aqui na minha tela, porque a letra está maior e está melhor, mais confortável para uma leitura mais proveitosa. Diz assim o texto: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede semelhantes ao homem que espera o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possa abrir-lhe. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor colocou sobre os seus servos para lhes dar a ração a tempo? Verso 43, bem-aventurado aquele servo a quem, quando o Senhor vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Muito bem. Então aí está a leitura do texto com o qual eu devo me orientar para tecer o meu comentário. Queridos irmãos, veja você algo fascinante aqui. Para que nós fomos chamados? Para que você foi chamado? Em que situação você estava quando você foi chamado? O apóstolo Paulo, em comentário, diz assim: cada um permaneça diante de Deus no estado em que foi chamado. Você pode buscar a referência aí e fazer a leitura você mesmo. Cada um permaneça diante de Deus. Cada um permaneça diante de Deus no estado em que foi chamado. Bom, vamos ver isso. A verdade sobre a nossa chamada. Nossa chamada é uma chamada para uma mordomia. E para isso, para trazer aqui, a um entendimento melhor, eu quero fazer 2 comparações. Um mordomo aqui, simbolizando também aquele que serve. Bom, vamos dizer que você seja um pastor de ovelha e você tem o seu rebanho e você então vai deixar o seu rebanho com fome e vai servir o rebanho de outro. Você não terá que trabalhar servindo o seu rebanho para que as suas ovelhas não dispersem? Não seria essa a verdade sobre a sua chamada? Mas vamos fazer melhor. Digamos que você seja contratado por algum patrão para trabalhar como doméstico ou doméstica em alguma residência. Então, como todas as residências são residências, você vai sair da residência para a qual você foi contratado ou contratada e vai prestar serviço numa residência qualquer, num bairro qualquer, numa casa qualquer, ou que seja mais luxuosa ou não, mas que seja do seu agrado servir. Será correto fazer assim? Esse raciocínio está correto? Ou você deve servir na residência que te contratou? Muito bem. Deus contratou você como obreiro, como ministro, como servo, nesta congregação que você está, ou contratou você na congregação do sul, do norte, do leste, do oeste, ou qualquer que seja outro lugar onde estiver acontecendo alguma obra do Senhor. Percebo uma grande falta de consciência. Percebo uma grande falta de consciência, porque cada um deve permanecer diante de Deus no estado em que foi chamado. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Muito bem. Essa obrigação de permanecer na vocação em que fomos chamados vai nos levar a uma consciência, que é o segundo momento que eu quero meditar aqui, a uma consciência da nossa chamada. Já que eu não posso servir na casa do estranho, que não me convocou, que não me chamou, ou não me contratou, então eu devo permanecer servindo
na vocação em que eu fui chamado, na casa em que eu fui chamado. Veja que nós usamos as coisas materiais para entender as espirituais. Então, a minha consciência deve ser a de que eu tenho uma responsabilidade com a chamada que Deus me fez para servir na casa, na vocação que Ele me chamou. Quem quiser discordar tem todo o direito, não sei se vai poder justificar, mas tem direito de discordar, com certeza tem. Bom, terceiro, a utilidade da nossa chamada. Para que nós fomos chamados? Para que nós fomos chamados? Nossa chamada foi uma chamada para edificação do corpo de Cristo, para edificação da igreja do Senhor Jesus. Então ele mesmo deu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, pastores, visando todos, a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja de Deus na terra. Então essa é a utilidade. Quem vai me recompensar pelo meu trabalho na obra de Deus? Vai ser o próprio Senhor e vai nos recompensar pelo nosso trabalho na obra de Deus. Portanto, eu não tenho que estar preocupado com nada externo, com nada fora disso. Tudo aquilo que fugir dessa verdade, não será a minha utilidade. A minha utilidade no reino de Deus é cuidar das almas. A minha utilidade no reino de Deus é atender a chamada do Senhor Jesus, é levar a mensagem do Senhor Jesus, aonde Ele me enviar. Não estou querendo dizer com isso que uma hora ou outra você não vai atender algum convite, não vai fazer alguma exceção, mas você vai fazer isso tudo na harmonia, com uma ordem, com uma decência, conversando com o teu pastor, verificando se você pode ou não sair, prestando atenção naquele compromisso que você tem. E aí tem aqueles obreiros sanguíneos, que o popular sanguíneo é o tipo de obreiro, ele se entusiasma quando ele vê a congregação cheia. Mas ele nunca para pensar que a congregação está cheia, mas não está cheia com o trabalho dele, está cheia com o trabalho de outro. Então ele deveria se orgulhar de uma congregação cheia com o seu trabalho. E para você encher uma congregação, você precisa trabalhar duro, você precisa ir lá, visitar, fazer evangelismo, ir na escola bíblica, levar a pessoa para a escola bíblica, convidar pessoas para Cristo. Você terá que molhar a camisa trabalhando no reino de Deus. Aí você vai ver uma congregação cheia. Aí você vai poder se orgulhar, você vai poder se gloriar, vamos dizer assim, se é que alguém possa se gloriar, porque quem ganhou tudo isso foi Jesus na cruz do Calvário com seu sangue, mas ele nos deu também essa grande honra de fazer parte do seu ministério e da sua vocação no reino de Deus, que é evangelizar e ganhar as almas para o reino de Deus. Então, a sua utilidade, a minha utilidade, é na vocação que Deus me chamou. Qual é a sua vocação? Tem gente que é um presbítero e quer ser um pastor a qualquer custo. Mas quando se torna um pastor, não tem a palavra de consolação, não tem a tenacidade para resistir provas e sofrimentos e carregar aquilo consigo de modo consciente e satisfeito, sabendo que está imitando o seu Senhor. Tem diácono que quer ser um presbítero, é um excelente diácono, quer ser um presbítero, mas quando é consagrado a presbítero, fica em cima do púlpito, parecendo uma estátua que não sabe fazer nada, só toma uma palavra, não sabe destrinchar a palavra, não sabe manejar a palavra corretamente, tá? Por quê? Porque está fora da sua vocação. Uns têm como vocação ser diácono, outros serem presbítero, porque o presbítero é um pastor. Não precisa de uma consagração, um presbítero para ser um pastor. Um presbítero é um pastor, tá? Ou também quer almejar um cargo assim, como se a glória da sua chamada tivesse na ascensão dessa hierarquia.
E a glória da nossa chamada não está na ascensão dessa hierarquia. A glória da nossa chamada está exatamente no quarto item que eu coloquei aqui, na nossa fidelidade. Porque naquele dia vamos ouvir assim do nosso Senhor: está bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no reino do teu Senhor. Aí está. E só vão ouvir isso os que foram fiéis. Isso é uma experiência da natureza. A árvore que muda demais, ela não cria raiz. Para a árvore criar raiz, ela tem que ficar no solo, na terra, plantada. Você nunca viu. Saiu por aí e viu uma árvore andando. Você não vê. Não tem. A natureza não mostra isso. Tá? É preciso que você entenda que você tem uma vocação divina, uma chamada de Deus para servir a um povo em um lugar. E isso é preciso que você se aposse dessa consciência. Quando você se apossar dessa consciência, você vai ter prazer em dirigir um culto com 5 pessoas, com 10 pessoas, com 200 pessoas, com 1000 pessoas. Você vai se alegrar do mesmo jeito. E principalmente, hoje eu não vou na igreja porque tem muito pouca gente. Esse dia que mais precisa de alguém no templo santo do Senhor para fazer a obra de Deus. Amém? Deus abençoe você. Estou saindo agora para ir para o templo. Eu não sei quantas pessoas vão ter lá. Eu estou saindo agora para ir para lá. E sabe o que eu vou ensinar? Eu vou ensinar a palavra de Jesus por João, pelo evangelista João. Nós vamos aprender por que Jesus disse que a salvação vem dos judeus. Você não faz nem ideia do que tem por trás desse tema glorioso. Ninguém faz ideia. Não sei quantas pessoas vai ter lá, mas eu vou ensinar. Porque essa é a vocação da minha chamada, e eu tenho consciência disso, e eu quero ser fiel à minha chamada. Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus, né? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E até uma próxima oportunidade.